Se você já teve um calo no pé, se você já teve uma unha encravada, se você já teve um ferimento em alguma parte do seu corpo que ficava assim doendo, só de encostar já doía, você sabe que quando você estava num lugar onde tinha muitas pessoas, um ônibus, uma rua movimentado, até dentro de casa, então quando você ia passar, você falava com licença, você colocava a mão assim para as pessoas ficarem longe de você, para não tocar no teu calo. Você reconhece que você tem um ponto fraco? Reconhece ou não? Todo mundo tem um ponto fraco, pelo menos um. Pode até ter mais que um. Mas pelo menos um ponto fraco, você e eu temos na nossa vida. O ponto fraco que eu me refiro é a parte em que nós somos mais susceptíveis a cair, a tropeçar, a ceder a uma tentação, a entrar em tentação. Todos nós temos as nossas inclinações. Por que a Bíblia, a palavra de Deus, nos chama para andarmos em retidão? Por que a palavra usa esse termo, retidão? Porque estar reto quer dizer, você não se inclina nem para um lado e nem para o outro. Estar reto quer dizer em pleno equilíbrio. Você anda no equilíbrio e não se inclina para nenhum lado. Assim você se mantém imune, mais protegido às tentações. Mas a nossa natureza humana ela é inclinada para o pecado. Ela é inclinada para as coisas que nos fazem tropeçar. Então algumas pessoas são inclinadas à preguiça, por exemplo. Inclinada à preguiça, não gosta de trabalhar, não gosta de esforço, quer facilidade. O ser humano normalmente quer facilidade, algumas pessoas mais que outras. Então, uns são mais inclinados para a preguiça, outros são mais inclinados para dinheiro. Tudo com eles é dinheiro, quer as coisas, quer correr atrás do dinheiro. O brilho do ouro faz os seus olhos brilharem. Alguns são inclinados para o sexo oposto, a mulher, o homem, inclinado para as paixões, às vezes é até casado. Tem a pessoa, mas fica vendo as outras pessoas, desejando as outras pessoas. Então, vaidades de moda, vaidades de roupa, algumas pessoas são inclinadas para a vaidade das roupas, vaidade das grifes, das marcas, vaidade das redes sociais, de querer ser popular, de querer ser famoso, de querer ter seguidores, de querer ser admirado. Então são muitas tentações, o ser humano está cheio de fraquezas, cheio. O que nós mais temos, muito mais do que forças, nós temos fraquezas, lados em que a gente é tentado a cair. Então, isso não vai mudar. Não adianta você falar, orar, ó Deus, tira os meus pontos fracos. Isso não vai acontecer. Os pontos fracos estão aí para a gente andar assim, ó. Andar de cabeça baixa e pedindo a Deus, tem misericórdia de mim. Sempre vigiando, para ninguém se achar super-homem, para ninguém se achar imbatível. Então, as nossas fraquezas vão sempre existir. Porém, o sábio, a pessoa sábia, o que é que ela faz? Assim como quando se você já teve um calo no pé, se você já teve uma unha encravada, se você já teve um ferimento em alguma parte do seu corpo que ficava assim doendo, só de encostar já doía, você sabe que quando você estava num lugar onde tinha muitas pessoas, um ônibus, uma rua movimentado, até dentro de casa, então, quando você ia passar, você falava com licença, você colocava a mão assim para as pessoas ficarem longe de você, para não tocar no teu calo, na tua unha encravada. Porque você ficava só imaginando a dor que você iria sentir se alguém encostasse, ou muito menos, pior ainda, pisasse no seu pé. Quer dizer, você tomava cuidado, extra precaução. Assim é com os nossos pontos fracos. Sabendo que você tem esse ponto fraco, sabendo qual é o seu ponto fraco, o que é que você tem que fazer? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que manter a distância de qualquer aparência de ameaça a este ponto fraco. Nós temos de proteger esse ponto fraco com atenção e precaução redobrada. É o que a Bíblia chama de desviar-se da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Então, se eu sei que tem algo que me tenta, eu vou fugir disso. Eu vou fugir. É o que Jesus falou, se a tua mão te faz pecar, corta. Quer dizer, você tem que cortar o comportamento, cortar as ocasiões que te levam a pecar. Então, não é correto aquela tradução que é feita no português, no Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra significa, não nos deixe entrar em tentação. O original quer dizer entrar, não é cair. Porque quando você cai, você já está na beirinha do pecado, você já está na beirinha da tentação. E
a oração é: não nos deixe entrar, não nos conduzas no caminho da tentação. Então você não pode nem ficar no caminho, nem perto, que é o grande erro que as pessoas cometem. Elas acham que elas podem flertar com o pecado. Não vou cair não, eu vou só. Né? Igual a pessoa que está de dieta e vai lá e abre a panela do macarrão. Não, só para sentir o cheiro, não vou comer não. Se você não vai comer, para que você vai sentir o cheiro? É ou não é? Você está o quê? Você está trazendo tentação para você. E tem gente que faz isso. Com muito pior, com um pecado que pode levar a sua alma para o inferno. Então saiba, você tem um ponto fraco. Eu não sei qual é o seu ponto fraco. Você tem que saber qual é o seu ponto fraco. Você tem que comer torta de humildade e reconhecer: eu tenho um ponto fraco. Você não precisa sair por aí falando do seu ponto fraco. Mas você precisa saber dele. E você precisa ter estratégias para lidar com ele. Para proteger esse ponto fraco. Para vigiar. Por isso que a palavra diz: vigiai e orai. A carne é fraca. A carne é fraca. Tem um ponto fraco aqui na minha carne. Mas o meu espírito está pronto. Então eu coloco o espírito no comando da minha carne que é fraca. Então, com o espírito sempre pronto, sempre forte, a carne pode até ser fraca, mas ela não está no comando, então ela pode ficar lá com a fraqueza dela, desde que o meu espírito esteja no comando. Amém? Então, vigie isso. Atente para isso, porque muitos não se libertam. Muitos não recebem o Espírito Santo. Por quê? Porque estão sempre caindo em tentação. Estão caindo em tentação por quê? Porque estão entrando em tentação. Antes de cair, entram na tentação. E aí quando vão ver, já caíram. Você tem que cortar. Se você quer entrar no céu, se você quer a salvação, você vai ter que se acostumar com o sacrifício. Você vai ter que se acostumar com o corte, com a circuncisão. O que era a circuncisão? No Velho Testamento, a circuncisão era na carne. Era na carne, fazia-se um corte quando a criança, o garoto nascia com 8 anos de idade, levava e cortava o prepúcio do garoto. E ele chorava, alguns dias depois curava e passava. Quando virava adulto, nem se lembrava desse dia, porque bebê não se lembra de nada. Era a circuncisão, era uma marca na carne, física. A circuncisão no Novo Testamento não é na carne, é no coração. E não é uma vez só, quando você é bebê. É todo dia, várias vezes ao dia. A circuncisão que nós praticamos na fé cristã é constante. É chegar, a carne está querendo se manifestar, a carne está querendo cair para o lado errado, o Espírito vai lá e dá um corte, corta. Tem uma amizade que está te levando para o caminho errado, corta a amizade. Corta essa pessoa. Tem um lugar que onde você vai, você percebe que esse lugar muda o teu comportamento, corta esse lugar da tua vida. Corta a rede social que faz mal para você. Corta o conteúdo que você coloca diante dos teus olhos. O que você gosta de assistir, o que você gosta de consumir na internet. A música que você gosta de ouvir. Você pensa que a música não te influencia? Você pensa: não me influencia não. Eu sei diferenciar, eu sei separar as coisas. Sabe, uma ova, desculpe. Você confia demais em si mesmo. Aí está uma inclinação sua, talvez. Um orgulho de confiar demais em si mesmo. Quando a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço, da sua carne, o seu braço direito. Você não pode confiar em você. Então você tem que cortar. Se uma música, um tipo de música que você gosta, leva você a um comportamento que é contrário, você se vê agressivo, você se vê, a música te leva para se sensualizar, a música te leva para ficar olhando para mulheres de uma outra forma, uma forma que você não deveria. Isso influencia você, o programa que você acompanha, a série que você acompanha, as pessoas que você segue nas redes sociais, que postam lá as bobagens delas, influencia você para o mal. O que é que você tem que fazer? Se você quer andar diante de Deus, guardar a tua alma, o que é que você tem que fazer? Cortar. Você tem que cortar. É circuncisão todo dia. É circuncisão todo dia. As pessoas, os crentes gostam de falar: eu estou na graça, eu não vivo na lei. A lei já foi cumprida, Jesus já aboliu, já cumpriu a lei, etc. Eu estou agora na graça. Que não entende nada de graça, porque a graça é muito mais difícil que a lei. O que você prefere? Circuncisão com 8 dias de nascido ou circuncisão todo dia até morrer? Qual que é mais fácil? Então o que é mais fácil? A lei ou a graça? O que é mais fácil? Se você adulterar, for cometer o adultério, você vai ser apedrejado. Ou se você olhar para uma mulher e desejá-la no teu coração, você já cometeu adultério. O que é mais difícil resistir? O adultério, o ato em si, ou o olhar? O olhar, porque você às vezes nem percebeu, você já está olhando. É ou não é? Então, a graça de Deus envolve sacrifício
todo dia. Os sacrifícios do Velho Testamento, quando você vê lá que as pessoas faziam sacrifícios, levavam o animal, levavam o cordeiro, colocavam no altar, aquele sangue era derramado e aspergia o sangue sobre si, queimava o sacrifício e Deus recebia o sacrifício. Aquilo ali era uma figura. Aquilo ali era um símbolo do que de fato tem que acontecer dentro de nós. Paulo fala, nós somos sacrifícios vivos. Nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos. Quer dizer, é como se eu estivesse aqui, o meu corpo estivesse aqui, queimando no fogo do altar, como uma oferta para Deus, todo dia, viva. Então o que é mais fácil? Oferecer o animal, matar o cordeiro, degolar o cordeiro, pegar o sangue e aspergir em mim, não é meu mesmo sangue, é do animal, ou me sacrificar como sacrifício vivo até a morte? Ora, a fé que nós vivemos é esta, a fé do sacrifício diário. E se você diz, eu não estou preparado, parece difícil demais o que o senhor está falando, bispo. É difícil demais ter que negar minha vontade todo dia, ter que sacrificar, ter que fazer a vontade de Deus todo dia. Saiba de uma coisa, não é questão de ser difícil demais servir a Deus ou sacrificar para Deus. Sacrificar, você vai sacrificar, de um jeito ou de outro. Na vida você não escolhe se vai sacrificar ou não. Na vida você só escolhe para quem e para que você vai sacrificar. Só isso. Mas que você vai sacrificar, pode ter certeza disso. Para Deus ou para o diabo você vai sacrificar. Para ir para o céu ou para ir para o inferno você vai sacrificar. Não tenha dúvida. Porque sacrifício é parte da vida. Eu não quero sacrificar para mudar meu casamento, para salvar meu casamento. Não vou fazer a vontade da minha mulher, não vou fazer a vontade do meu marido. Isso aqui que ele quer que eu mude, eu não vou mudar. Tá bom, então você não vai sacrificar para salvar teu casamento. Então você vai sacrificar para divorciar. Você vai sacrificar para ser uma pessoa separada, divorciada, os filhos vão ser sacrificados, vocês vão ser sacrificados, o divórcio vai te sacrificar também. Então escolha o sacrifício. Ou sacrifica para salvar o casamento, continua sacrificando para ter um bom casamento, ou você sacrifica para ser uma pessoa sozinha, solitária, filhos divididos, e pulando de relacionamento em relacionamento, etc, etc. Qual o sacrifício que você quer? Escolha. Então sacrifício na vida é algo garantido. Isso é garantido. Quando a criança nasce, ela recebe uma garantia. Ela vai ter que sacrificar até a morte. Todos nós temos que sacrificar. Mas a gente tem o direito de escolher para quem e para quê. Amém? Quando você decide, eu escolho sacrificar para Deus e para o meu próprio bem, para o meu sucesso, para evitar a minha própria destruição. Quando você escolhe isso, aí então você aprende o caminho do sacrifício que leva para a vida. O caminho apertado, estreito, que leva à vida, que leva para a salvação. Então, você tem essa escolha. Amém? Todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco. Não se esqueça. Vigie o teu ponto fraco, se você quiser herdar a salvação.